estão alegres? Ai, maravilhoso o encontro presencial. Eu estou emocionada. Não é verdade? Privilégio que o Senhor está nos dando nessa tarde, estarmos juntas. E privilégio porque estamos vivas, irmãs. Estamos aqui. Se sente assim um amor de Deus em te preservar nesse tempo? E trazer você aqui com o coração faminto, sedento do Senhor. É muita alegria, irmãs. Para mim, estar com vocês hoje, depois de, acho que mais de 2 anos que eu tive aqui, né? Então, e o Senhor já nos deu esse banquete. Eu creio que tudo que as irmãs falaram ali, já poderíamos sair daqui fortalecidas, encorajadas. Fortifica-te na graça, em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Irmãs, Paulo falou isso para o Timóteo. Esse livro, são essas cartas que a gente tem desfrutado, entrado nelas através da palavra profética. E o Senhor tem nos dado tanta luz, tanto encorajamento. E aqui Paulo estava, então, encorajando Timóteo, seu cooperador jovem, seu servo. E ele começa esse capítulo aqui, na carta também, o começo da carta, ele fala amado filho. E aqui ele começa esse capítulo também falando, meu filho. Nós, irmãs, somos filhas de Deus. Você está aqui nessa tarde, você é filha. Essa é a nossa identidade. E essa identidade dada pela vida de Deus a nós, porque Ele entrou em nós, nos salvou, nos regenerou, é para sempre. É eterna. Isso nunca mudará. Sua profissão pode mudar, sua condição, status civil pode mudar, mas a sua identidade em Deus, jamais. É filho, é para sempre. Aleluia! Mas se tem alguém aqui que ainda não é filha de Deus, está visitando-nos aqui, se tiver alguma, eu convido você a entregar sua vida ao Senhor e falar, Jesus, entra em mim, eu quero também ser tua filha. Porque, irmãs, isso é que nos dá verdadeiro sentido da vida. Eu gosto muito quando eu falo para mulheres reforçar isso, porque a gente se espelha em muitas coisas aparentes e do mundo para se sentir valorizada. Ah, eu não sou profissional. Ah, eu não tenho um cargo tal. Ah, eu não consegui terminar tal curso. Eu tenho só nível tal. Isso é dessa vida aqui, ó, um lapso de tempo. Vida humana. Mas a vida eterna é a mais importante. E Deus nos deu. E é a que vai durar para sempre. Então, não fique sofrendo ou se desvalorizando por você não ter, talvez, algumas condições que o mundo e que a vida humana, para alguns, elas alcançaram e você não, tá bom? Então, nosso papo começa com essa verdade. Eu sou filha de Deus. Vamos declarar? Sou filha de Deus. Então, o Senhor quer nos fortalecer. Mas fato é que somos fracas, limitadas, cheias de defeito. Então, minha primeira parte, irmãs, é essa. Consciência de quem somos. Somos limitadas, imperfeitas e fracas. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês. A graça é a fonte da força. E terceiro ponto é, somos fortalecidas para uma missão. Então vamos
conversar sobre isso? Conscientes que somos fracas. Olha, tem alguém aqui, pode ter super talentosa, e eu sei que tem vários talentos em Jundiaí, em várias áreas. Pode ser profissional, pode ser área humana mesmo, de habilidade, né, natural. Mas em todas nós, em alguma outra área, vamos ser deficientes. Porque nós somos humanos. Como humanos, somos deficientes em algumas coisas. Aí a gente pega e, por ter limitações, a gente fica só chorando e lamentando. Mas não é isso que Deus quer. Deus ama as pessoas fracas, sabia, irmãs? Eu tenho descoberto isso pela minha comunhão com Deus na Bíblia. Deus tem uma queda por aqueles que reconhecem que são fracos. Deus diz na sua palavra, Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, irmãs, a gente não pode tomar as nossas fraquezas. Fraqueza não quero dizer pecado, tá? Fraqueza, limitação. Fraqueza, falta de aptidão. Fraqueza, falta de força espiritual. Não podemos tomar isso e nos esconder. Esconder da fraqueza não resolve. Esconder por baixo do tapete a sujeirinha que a gente tem em casa não resolve, não é mesmo? Está lá. Depois você vai ter que um dia. Então, também negar. Não, eu posso tudo. Eu sou forte. Assim que é a cultura do desenvolvimento humano sem Deus. Vem lá de Nimrod. Posso tudo. Mas, na verdade, esse posso tudo, às vezes, é uma fachada. Forte. Fibra. Né? Muitas coisas na nossa história de vida, às vezes, nos fazem assim, mulheres fortes. Certo. Mas essa força, tá? Não pode esconder a sua verdadeira fraqueza. Então, admitir, enfrentar, reconhecer é o caminho. A gente tem ouvido muitas mensagens sobre isso, que Deus quer que nós reconheçamos que não aguento mais. Quem se identificou com essa frase? Todas nós, porque principalmente mulheres, somos malabaristas, estamos assim, ó, todo o tempo. Prato, marido, filho, profissão, escola, igreja, função entre o ministério de mulher, não é mesmo? E foi muito libertador, irmão, trazer para nós. Não aguento mais. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está fraco. Reconhecer. Senhor, não estou aguentando essa área aqui, Senhor. Senhor, essa aqui, ó. Senhor, não está dando. Por mim mesmo, não estou conseguindo mais. Então, irmãs, a primeira coisa é reconhecer a nossa fraqueza. Eu queria trazer para vocês, que eu desfrutei muito disso. Veja bem, Paulo falou para Timóteo lá no comecinho do capítulo 1, eu lembro de você, Timóteo. Eu lembro de você, quer dizer, eu lembro de suas características. Eu lembro também das suas lágrimas. Timóteo chorava. Paulo falou, eu lembro das suas lágrimas. Eu lembro também da tua fé. Então, irmãs, não se sinta condenada por sentir fraca. Essa é a primeira palavra que eu queria trazer. Paulo era um apóstolo. Ele encorajou seu filho Timóteo, que estava enfraquecido. E ele lembrava das lágrimas, lembrava do sofrimento dele. Deus sabe o seu sofrimento. Deus sabe as suas lágrimas. Deus sabe o seu limite. Então, o primeiro versículo que eu quero que vocês guardem, que é Deus conhece a nossa estrutura.
Deus conhece a nossa estrutura, depois eu passo para vocês, acho que é Salmo 103. Mas veja bem Isaías 66, 2. Deus falando, porque a minha mão fez todas as coisas. Alguém quer ler para mim? Porque aí não fica diferente. Pode ler em voz alta. Amém. Essa é a pessoa que Deus vai olhar. Você quer atrair o olhar de Deus? Eu quero. Ó, o homem para o qual, a mulher para a qual olharei é esta. Está em Isaías. Depois diz em Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Depois, quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus se alegra. O versículo anterior está falando, não quero holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. E para finalizar essa parte, Jesus falou que ele veio para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Oh, irmãs, caiu a ficha aí? Eu sou limitada. Eu sou fraca. Eu não posso tudo sem Deus. Eu não sou forte em mim mesma. Mas Jesus veio para mim. Jesus veio para você. E a palavra diz em Mateus 12, 20, que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Irmã, sua chama está fraca. O Senhor não vai apagar. Você se sente uma cana quebrada? A cana quebrada era feita do bambu, né? Até hoje tem essas flautinhas, né? Mas lá, naquele tempo de Jesus, a cana está quebrada. As pessoas vinham aí, pisavam. Não presta para nada, não vai emitir nenhum som. Mas o Senhor é aquele que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a chama que está diminuindo. Então, irmãs, com esse coração, vamos nos abrir ao Senhor. Amém? Vamos ir a Ele e ser sinceras. Buscar intimidade com Deus é ser sincera com Deus. Deixar Deus te conhecer. Fala assim, mas Deus conhece, Deus sabe de tudo. Mas por que ele falou lá em Mateus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Por que na palavra está escrito? Sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações, petições. Não é? Pela oração e súplica, com ações de graça. Deus quer que nós levemos nossos assuntos a Ele, irmãs. Deus quer, você acredita nisso? Você tem essa prática, eu tenho certeza, mulheres de Jundiaí, mulheres de oração. Mas você pode mais. Meu encorajamento, você pode ser mais íntima do Senhor. Você pode ser mais ainda uma mulher de oração. Obrigada, irmã. Então, amadas, o Senhor é esse, que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ele não apaga. Ele está aqui para nos fortalecer.
E nós, como mulheres, passamos alguns momentos de fraqueza por algum problema exterior a nós, que nós não temos controle, certo? Decisões de outras pessoas que nos afetam, acidentes, doenças, coisas incontroláveis. E, diante delas, nós sentimos como a música que as irmãs cantaram, no meio de uma tempestade. Meu barco vai virar, eu não vou aguentar. E nós sentimos até mesmo que parece, né, como diz a música, parece que não vai ter apoio. Parece que Deus não está mais comigo. Mas Ele está. Ele está no meio das tribulações. Ele está no meio das tempestades. E Ele jamais nos abandonará. Irmãs, consciente de que somos essas mulheres, barro, que tem um tesouro. Você acha que Deus tem expectativa no barro? A expectativa do Senhor está no tesouro que Ele colocou em mim e em você. Eu sou barro, mas eu tenho tesouro. Esse tesouro foi colocado dentro de você e dentro de mim. Agora, ele pode estar lá guardadinho, paradinho, quietinho, sem ser usufruído. Então, nós precisamos tomar uma atitude. Paulo falou assim, ó, que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas que não são, para envergonhar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Irmã, eu sou uma improvável, falando aqui para vocês. Marilda me conhece há muitos anos. Eu não sou corajosa, eu não sou valente, mas Deus tem transformado esse barro aqui, moldando e colocando mais esse tesouro. Irmãs, eu sou essa mulher que está sempre diante de Deus, se derramando, chorando, porque eu sou fraca. Mas Deus tem me levado à presença dEle para eu ser forte. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãs, Deus ama um coração humilde, um coração que reconhece a fraqueza. Achei o Salmo, é 103:14. Ele conhece a nossa estrutura. Mas, irmãs, tem tanta coisa para a gente se alegrar, além do barro. A gente olha para o barro, a gente só vê limitação. Mas o Senhor colocou o tesouro. Eu queria ler com vocês, 2 Coríntios 4, versículo 7. Vamos ler juntas, com toda a força, declarando: Senhor, eu sou barro, eu sou esse vaso de barro, mas eu tenho um tesouro. Vamos ler? Amém. A excelência do poder é de Deus. E aí a gente vai percorrer toda a Bíblia. E a gente vai encontrar esse Deus maravilhoso que é força, que é forte, que é poder e quer fortalecer a mim e a ti. Veja bem, Deus é a fonte e a própria força. E Ele fala em Isaías 40:29, que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Irmãs, nesse tempo, quantas situações nós passamos, não é mesmo? De estar assim, Senhor, não dá mais. Estou cansado. Estou cansado do mundo virtual. Estou cansada das reuniões de Zoom, Senhor. Está tão difícil concentrar, assistir tudo por vídeo.
Mas o Senhor fala, eu faço você forte. Essa é a maneira que o Senhor deu para nós, então nós temos que nos adaptar. E o Senhor fala, eu faço forte ao cansado, e multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ó, que versículo maravilhoso. Esse de Efésios 3,16. Também o Espírito nos fortalecendo. Vamos ler? Um homem interior. Sejais fortalecidas com poder. Paulo orou para que nós sejamos fortalecidas. Fortalecidas. Olha, eu gosto desse termo, porque não é forte. Exato. Estamos sendo fortalecidas. As professoras de português aí, gramática, é um imperativo que Paulo usou em 2 Timóteo, né? Fortifica-te. Imperativo. Fortifica-te. Você tem que estar nesse processo, fortalecendo-se. Não é interessante? Por quê? Porque vamos ter alguns momentos, vamos ter alguns dias, mas estamos no processo, sempre nos fortalecendo. O que a gente tem escutado? Que não importa o estágio, mas o estado. Nós estamos percorrendo essa carreira, dia a dia, caminhando. Aqui tem um princípio, irmãs. Quem é que fortalece? Quem é que fortalece a gente? Senhor. Mas Timóteo falou, Paulo falou, fortifica-te. Tem aqui a ação de Timóteo em buscar ser fortalecido. Amém? Você busca a força em Deus. Você é ativa em ser fortalecida. E aí, então, resultado, Deus fortalece. Esse princípio é maravilhoso na palavra. Sabe aquele que fala assim? Enchei-vos do Espírito. Sede enchidos. Sede é ativo. Enchida parte de Deus. Sede fortalecidos é a mesma coisa. Irmã, vamos falar uma para outra? Sede fortalecida. Depende de você. Depende de nós. Amém, irmãs? Então, fortalecidas é Deus e nós. Nós e Deus. Deus, depois que ele se encarnou, morreu, ressuscitou, se tornou espírito, ele age no princípio da encarnação. Que é, eu estou disposto a fazer tudo. Mas se você deixar. Eu posso fazer tudo. Mas se você buscar, se você permitir, porque Deus deu para a gente o livre-arbítrio, ele não vai forçar. Então, sede fortalecidas, irmãs, no Senhor, é você e Deus, eu e Deus, nós e o Senhor, amém? Então, sermos fortalecidas, principalmente, né? Estamos falando da nossa vida com Deus, é exercitar o Espírito. O nosso espírito é habitado pelo Espírito do Senhor. Ó, irmãs, esses dias eu fui falar com as irmãs e a minha função era falar do corpo. Vou fazer um parênteses aqui. Ao falar do corpo, ao estudar sobre o corpo, eu fiquei tão impressionada, porque a Bíblia fala que aqui, né, nosso corpo, ele precisa ser vivificado. O Espírito do Senhor entrou em nós. E ele está santificando, ele está vivificando. E vai santificar e vivificar a nossa alma,
até mesmo os nossos corpos mortais. Mas, por outro lado, esse corpo é a habitação da carne, do pecado. Ele não tem força para agradar a Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Não tem nenhuma disposição nessa carne para fazer o que Deus quer. A disposição para fazer o que Deus quer, deseja, está no Espírito. Então, se a minha carne é mais forte que o meu Espírito, quem vai predominar? O Espírito está fraco, a carne está toda ativa para fazer o que o pecado quer. Então, não é questão, eu sou salva, então agora vai vir uma inspiração, eu vou fazer a vontade de Deus. Assim, não, a gente tem que estar consciente, esse corpo é o corpo da morte, ele é o corpo da carne, ele é fraco para fazer as coisas de Deus, mas forte para fazer as coisas do pecado. Então eu preciso, meu espírito, habitado pelo Espírito do Senhor, exercitá-lo. Ó Senhor Jesus. Toda manhã, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se puder até gritar, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmã, você dirige para trabalhar? Invoca no carro, grita no carro. Exercita seu espírito. Às vezes na casa não dá, eu faço muito isso. Quando eu pego estrada, Senhor Jesus, eu amo. Quando eu trabalhava de Piracicaba para Limeira, minha comunhão, meu encontro, minha tenda de encontro com Deus era o carro. Então, irmãs, temos que exercitar o espírito. O irmão Esdras deu um exemplo da tomada, né? Tem aqui a luz, mas se as irmãs não ligam, não iluminam. Na nossa casa, tem um aspirador de pó. Você tem que tirar toda aquela sujeira lá. Você pega o aspirador. Aí, você não liga na tomada. Não vai acontecer nada. Depois de ligar na tomada, tem que apertar o botão. Então, irmãs, é nossa parte nos fortalecer no Senhor. Exercitar o Espírito. A Bíblia fala em Romanos que a mente posta na carne é morte. Mas a mente posta no Espírito é vida e paz. A nossa mente é a parte líder da nossa alma. Quantos pensamentos de morte têm predominado na sua mente? Quantos pensamentos vãos estão dominando a sua mente? E aí o que acontece? Afeta a vontade, afeta. A irmã Edna está aqui, pode explicar muito melhor, né, irmã Edna, o que acontece com a nossa alma se a gente não colocar a mente no Espírito. Então, irmãs, vamos exercitar o nosso espírito, fortalecidas no Senhor. E outra coisa é a palavra. Somos fortalecidas pela comunhão com Deus, por exercitar o nosso espírito, e somos fortalecidas pela palavra. Eu gosto de lembrar, toda vez que no alimento diário aparece exercita o espírito, eu gosto de lembrar os meninas jovens aqui, os meninos, né, que estavam servindo aí, eles pegam aquelas barras, crossfit, levanta assim, né? 2 pesos ali. Na Olimpíada também a gente viu aquela menina que conseguiu, né, levantar um incrível peso e depois ela até chorou de emoção. Então é isso, ó, irmãs, todo dia. Oração, palavra. Oração, palavra. Vamos lá, faz o gesto aí, irmãs. Fortalecidas no Senhor. Ó, eu sou assim, tá? Bem espontânea. Fortalecidas no Senhor. Oração, palavra. Oração, palavra. Irmãs, não fale, a minha casa. Não dá, irmãs, é criança para todo lado. Eu soube pela biografia de Charles Wesley que a mãe dele tinha não sei quantos filhos. Sabe o que ela fazia? Pegava o avental, cobria assim a cara, igual esse aqui. Aí os filhos sabiam, mãe está orando. Minha mãe está orando. Não incomoda, não briga com ela, não chama ela para nada. Então, irmãs, tem jeito.
A gente tem aqui, mesmo trabalhando, Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Não estou conseguindo resolver isso, Senhor, me ajuda aqui. A gente pode, irmãs, é questão de atitude. Então, fortalecidas. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, oração, palavra. Nutrir a nossa mente com a palavra, encher o coração da palavra, para que a palavra predomine. Eu, por exemplo, vou ser que eu vou ser sincera com vocês. Eu não posso ficar vendo notícia. 1 ano e meio de pandemia, eu não posso. Eu falo para o meu marido, passa para mim aí as principais. Eu quero estar inteirada, mas eu não quero ver nada. Eu não fico vendo as notícias, não sei quantas mortes. Eu sou frágil. Eu não posso. Então, cada um de nós tem que saber o limite. Tem irmãs que trabalham no hospital, ela vai ter que ser forte. Vai estar na UTI, entendeu? Então, cada um tem uma área. Deus vai dotar você de força para aquela situação. Então, amadas, já está acabando meu tempo. Vou chegar nessa parte aqui. Então, guardaram? Qual a fonte de sermos fortalecidas? É a graça. Mas a graça só vai atuar se eu tiver uma atitude. Graça é Deus, próprio Deus, como o meu desfrute, como a minha provisão. Mas essa graça só vai ser real se eu tomar atitude. Então, sede fortalecidas. Fortifica-te, amadas. Fortalecer, como é que é? Seria no... Nós não vamos imaginar que Deus entrou em nós, entrou no nosso espírito, está se expandindo para a nossa alma. Quer até mesmo vivificar o nosso corpo mortal por meio do seu espírito que em nós habita. Para a gente viver isolado, sozinha. Não. Deus tem o seu corpo. Deus tem a igreja. E esse é o objetivo de Deus nos fazer fortes. É para nós participarmos da edificação. Nós, assim, não temos muito tempo, mas se as irmãs quiserem anotar, 1 Timóteo 1,12, Paulo fala assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele fala, Senhor, eu agradeço, o Senhor me fortaleceu. Mas fortaleceu para quê? Para servir. Para se doar, para se dar. Aí ele fala mais adiante nessa sequência, para que em mim fosse evidenciado a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo a quantos? Oh, Senhor, então, irmãs, o Senhor te fortalece para você servir, para você ser parte da edificação. Para você ser parte do Ministério de Mulheres, do Ministério de Crianças, do Ministério de Jovens, tantas frentes. Aí, irmãs, nessa parte, nós temos que perceber que não há ninguém que fique de fora. Ninguém está de fora. Ninguém. Sabe por quê? Quando Jesus, últimas palavras dele, falou, olha, eu estou indo, mas vocês têm que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, ensinai. Isso foi só para os irmãos responsáveis, para as irmãs que estão na liderança do Ministério de Mulher, de serviço? Não. Jesus falou essa palavra para você, para mim, para todos nós. Ninguém escapa. Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. A gente quer esse. Aí ele fala, ide. Aí a gente fala, ai, Senhor, só quero Mateus 11, 28. Mateus 28 eu não quero. Não, o Senhor falou, ide. Irmãs, o evangelho é a nossa missão. Nós estamos nessa terra para levar o evangelho. O evangelho é a pessoa do Senhor, é a palavra. Isso nós temos que levar.
nem que seja na nossa casa. Nem que seja na nossa casa. Todos nós aqui temos família, amém? É aí que começa o nosso ministério. Orar, falar a palavra com sabedoria, na hora certa, né? Não é ser assim, eu quando tinha meus filhos adolescentes cometi muito erro. Chegava, não porque a Bíblia fala assim, não porque a Bíblia fala assim, porque... Não é assim, falar a palavra sem sabedoria. É saber o tempo e a hora de ministrar, de transmitir algo que possa entrar no coração. Então, irmãs, além da família, todo mundo aqui trabalha de alguma forma, certo? Algumas são, claro, donas de casa, algumas estão cumprindo sua missão de cuidar de um familiar, cuidar, mas eu tenho certeza, quem trabalha fora aqui, levanta o braço, só para... Você está no home office ou você está saindo de casa, ou você mesmo que não está trabalhando fora, mas vai no médico. Vai na farmácia, não é mesmo? Olha, eu tenho tomado isso para mim, viu, irmãs? Eu tenho tomado isso para mim. Em alguns momentos, nessa pandemia, eu fiquei mais temerosa por causa da máscara, mas eu tenho tomado essa atitude para mim. Não vai passar ninguém que eu não vá falar, posso orar por você. Eu pego um táxi, um Uber, já estou para pagar a conta ali. Moço, como é seu nome? Posso orar por você? Eu faço isso. Eu vou na costureira, tem que fazer esse serviço aqui. Posso orar por você? Aí esses dias eu tive várias experiências, mas uma pessoa foi lá em casa fazer um serviço e a gente conversou muito e tal, ela tirou medida, aí eu falei assim, Ana, posso orar por você? Ela, não, pode orar. Ela foi saindo, só falei, não, é agora. É agora, quero orar agora. E é muito engraçado, porque a maioria das pessoas fala, problema de saúde, né? Assim, tá tudo bem, ninguém quer muito se abrir. Mas na hora que eu orei por ela, falei, Senhor, ela pega ônibus, ela está em tantas casas, fazendo medição disso, medição daquilo, guarda ela, Senhor, protege. Orei assim, aí depois ela, primeira cliente que faz uma oração para mim. Pressionou, ela falou, eu vou cheia de paz agora para outra casa. Então, são pequenas, né, umas atitudes que podem marcar, influenciar, fortalecer outras pessoas. Porque nós, irmãs, o Senhor deu para nós essa graça de sermos mensageiras de boas novas. Irmãs, Deus dotou a mulher de pelo menos 25 mil palavras por dia. O homem só precisa de 5, vocês sabiam? Eles gastam 5 mil e olhe lá, alguns não precisam nem dar 5 mil. Diz que nós gastamos 25 mil palavras por dia. Deus dotou a gente de palavra, de habilidade de falar, de conversar, de contar as coisas. Quem se identifica aqui, ó? Vai contar uma coisa, eu mesmo sou assim, vou contar os detalhes, como é que foi a entrada, como é que aconteceu. Teve um casamento, a noiva estava desse jeito, não sei o que, não sei o que. Mas que tal usar isso aí agora? Canalizar essa aptidão para falar a palavra, para falar de Deus, para falar boas novas. Veja o que nós somos, exército de mensageiras de boas novas. Salmo 68, 11. Vamos ler? 11, 12. Somos exército, irmãs, de mensageiras. Não importa a sua profissão, a sua função, a sua família, o seu status, a sua condição. Você é filha de Deus. E você é uma mensageira do Senhor. Oh, Senhor, vamos ler? É o 11 e o 12, por favor. Amém. Vamos ler juntas?
Mensageira! Você é mensageira! Você é parte do exército do Senhor. Irmãs, nós somos esse exército de mulheres, mensageiras de boas novas. Vamos falar palavras de bênção para a nossa família. Vamos falar palavras de incentivo para nossas irmãs. Vamos estar praticando a rede de cuidado, fortalecidas para fortalecer. Não é que você tem que ser perfeita, irmãs, eu não sou. Nós não somos. Mas é ser aquilo que Deus criou você para ser. É fortalecer naquilo que o Senhor te fortaleceu. Às vezes eu abro uma rede lá que a gente está praticando de maneira orgânica. E tem dia que a gente gasta 10, 15 minutos só em conversa. As irmãs falarem o que está sentindo no coração. Não, porque eu estou com um parente. Não. E aí tem dia que eu fico, Senhor, e agora, Senhor? Onde é que o Senhor vai entrar? Senhor, como é que o Senhor vai entrar aqui, Senhor? E um dia estava na rede, uma ambulância na minha janela. Oi, desculpa. Carregando uma pessoa na empresa que está em frente à minha casa. E eu, Senhor Jesus, uma pessoa ali, já fiquei abalada, vendo a pessoa sendo carregada na maca e as irmãs falando de vários fatos tristes, né, devido à pandemia. E eu estava assim, Senhor, Senhor. Como? Aí eu falei, irmãs, acabou de ser transportada uma pessoa aqui, entrou na maca, dentro de uma ambulância. Irmãs, Deus nos quer fazer resgatadoras. Resgate! Você é uma mulher de resgate. Resgate de Deus. Resgate. Resgatar pessoas para Deus. Aquela hora Deus me deu essa... Irmãs, vamos ler o livro Abraçadas pelo Pai. Porque o Senhor quer nos fazer resgatadoras. Você entende? Assim, é a nossa vivência, irmãs. A gente não é fortalecer os outros naquilo que não somos ou não experimentamos. É naquilo que estamos experimentando. Amém? Pode ser só assim, irmãs. Hoje eu li um versículo e Deus falou comigo. Essa frase. Fala. Essa frase é que vai alimentar a irmã. Essa frase vai fortalecer a fé da irmã. Então, às vezes, a gente fica pensando. E aí, para acabar... que só as pessoas que estão em evidência é que são mensageiras. Não. Somos mensageiros com a nossa vida. A sua perseverança está trazendo uma mensagem. Deus é importante para mim. A sua perseverança está trazendo uma mensagem. Eu não abro mão da fé. Deus existe e eu sigo Ele. Só de você perseverar, você está transmitindo essa mensagem. Imagine se você abrir a boca. Não é mesmo? Olha, tem uma frase que diz assim: vá por todo mundo, é de um evangelista, e pregue o evangelho. Se necessário, fale. A sua vida está falando, irmã, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Amém? E então, irmãs, Salmo 110, para acabar, de verdade agora. O irmão Pedro usou esse versículo, eu queria ler com vocês. O Senhor lhe enviará a Sião o cetro de poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. Que está bem casado com esse Salmo 68, né? Porque o inimigo foge. Quando a gente se posiciona pelo Senhor, o inimigo foge. Irmãs, não é que o ambiente vai mudar. Talvez aquela circunstância da sua vida não vai mudar. Mas você muda. Você muda. E é isso que faz o Senhor ser entronizado. O Senhor ganhar glória. É a nossa mudança, é a nossa transformação. Então aí fala, ó, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que manifestar o seu poder. É Salmo 110, versículo 2 e 3. E aí, o que tem aqui, irmãs, de dica? Voluntariamente. As irmãs elaboraram toda essa conferência para nós, para nos encorajar a sermos fortalecidas, a tomar atitude de ser fortalecidas, para fortalecer. Mas não é obrigação. Tem que vir de um coração voluntário.
Eu quero ser parte desse exército que voluntariamente o seu povo, aqui a ordem está diferente, né? Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo. Irmãs, vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês. Apresente-se para esse exército hoje. Reapresente-se. Você já está. Muitos de vocês estão. Mas, ó, irmãs, não é a coisa pública que importa. Não é a coisa visível. Olha, na Bíblia tem a mãe de Rufo, tem Ninfa, tem Trifena, Trifosa, as irmãs citaram ali, né? Eunice, Evódia, Sintique, várias mulheres na Bíblia. Ninguém sabia como elas eram, o que elas fizeram de tão... Mas o nome delas está lá. Então, irmãs, não importa, sabe? Se é tão visível o que você faz, se é tão notório o que você faz. Não, só vou fazer se for importante. Se for, não, irmãs. Onde você está, aliste-se nesse exército de mensageiros. Fala para o Senhor voluntariamente. Senhor, me apresento junto com o seu povo. Porque, irmãs, ser fortalecida não é para viver uma vida individual, é para viver a vida do corpo. E aí, por fim, Efésios fala, fortalecidos no Senhor, por quê? Na força do seu poder, porque ali é a noiva guerreira, que está guerreando, está lutando pelo reino de Deus nessa terra, vestindo a armadura, vestindo cada um daqueles itens. Vestindo. Vamos vestir, irmãs? Todo dia, levantar da cama, já fortalecidas. Toma, veste uma roupa, não é? Você vai trabalhar, lembra, veste a armadura. Nós somos povo de Deus. Nós estamos aguardando o sol da justiça que virá. Ele veio e trouxe salvação nas suas asas. Ele é o sol da justiça. Mas agora ele vai voltar. E a aurora está chegando. Deus pode contar com você, irmã. Oh, eu quero dizer para o Senhor, conta comigo, Senhor. Eu estou nessa terra para viver para o seu evangelho. Eu estou nessa terra para ser fortalecida, para fortalecer. Senhor Jesus, Senhor, abençoe as minhas irmãs, Senhor. Senhor, oro por cada uma delas aqui. Talvez algumas se sintam enfraquecidas hoje. Talvez se sintam não tão parte desse exército. Mas o Senhor está nos chamando. Muitas das irmãs estão aqui, Senhor. Elas já são fortes em Ti. Elas têm se fortalecido em Ti. Mas elas podem dar mais. Elas podem ser mais, Senhor. Senhor está nos chamando para essa última etapa. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nos faz reagir. Senhor, nos faz reagir e buscar sermos parte desse exército. Fortalecidas no Senhor. E na força do seu poder. Como a noiva guerreira. Oh, vivendo nessa terra. Para trazer o Senhor de volta, Senhor. Para salvar, Senhor. Para ajudar a salvação das pessoas. Para que mais pessoas sejam salvas. Mais irmãs sejam apacentadas e cuidadas. Envia-nos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Repitamos, irmãs. Senhor Jesus. Eu quero fazer parte desse exército de mensageiras de boas novas, voluntariamente, por causa do teu grande amor, eu me apresento junto com o teu povo, oh, para ser esse exército que apressa a tua vinda, oh, fortalecida, para fortalecer. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãs.